Durante muito tempo na Europa, exatamente entre os séculos XV e XVIII, a Igreja cometeu uma série de punições contra pessoas que eram suspeitas de fazer bruxaria. Essa prática ficou conhecida como caça às bruxas e tinha como foco as pessoas que supostamente praticavam rituais esotéricos. Nesse tempo, muita gente achava que realmente bruxas e curandeiros tinham pactos com entidades sobrenaturais, como com o diabo, por exemplo. Também era acreditado que essas entidades tomavam forma de animais e viviam no meio dos humanos. Segundo a Igreja, essas pessoas consideradas bruxas faziam frequentemente reuniões onde festejavam e adoravam o diabo. E hoje, eu irei contar o caso das bruxas de Salem. Eu sou Uriel Martínez. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sei que parece coisa de filme, mas acredite, tudo isso acontecia na Idade Média. Tudo começou na metade do século XV, quando o Concílio de Basileia criou um padrão de bruxa satânica que seria abordado em futuros julgamentos. A partir disso, a Inquisição começou a sua caça e foi dada a permissão para se livrar de todas as bruxas a qualquer custo. Estima-se, infelizmente, que entre 40 mil a 100 mil execuções existiram por conta de bruxarias nestes 4 séculos. Entre as pessoas que morreram, alguns dos casos mais famosos são os de North Berwick, na Escócia, os de Torsarker, na Suécia e, é claro, os das bruxas de Salem, dos Estados Unidos. Mas o que você sabe sobre as bruxas de Salem? Bom, eu vou contar a história dessas supostas bruxas, um caso que infelizmente matou muita gente inocente. Salem é uma cidade costeira histórica no condado de Essex, Massachusetts, nos Estados Unidos. A cidade é uma base da história da Nova Inglaterra e é considerada um dos pontos mais significativos da história puritana americana. Lá também foi o palco do assassinato de algumas mulheres, que eram consideradas bruxas. As bruxas de Salem, como ficou conhecida essa história, teve início em um dia do mês de fevereiro de 1692, quando a filha de Samuel Parris, reverendo de Salem, adoeceu. Salem era uma pequena colônia britânica puritana, mas, como em vários outros lugares do mundo, era a igreja quem dava as ordens. A filha do reverendo começou a ter alguns sintomas um tanto bizarros e que fugiam completamente do normal. Ela se contorcia de dor e gritava muito, dizendo que estava sendo atacada por insetos. Depois de um certo tempo, a sobrinha do reverendo também começou a apresentar os mesmos sintomas, assim como outra garota que também morava na região. O tempo foi passando e as garotas continuavam a apresentar todos aqueles sintomas estranhos. Como ninguém sabia o que elas tinham e nenhuma maneira de curá-las, a igreja atribuiu os sintomas a obras do diabo. Como alguém precisava ser culpado por tudo o que estava acontecendo, 3 mulheres foram então acusadas. Tituba, uma escrava, Sarah Good, uma mendiga, e Sarah Osborne, uma idosa pobre. Pouco tempo depois, em março daquele mesmo ano, as 3 mulheres foram para julgamento, no que deu-se nome de Julgamento de Salem. A pressão era grande e Tituba achou que se confessasse algo, ela poderia ter sua vida poupada. Tituba então afirmou que recebeu uma visita do diabo e que era uma de suas servas. Muitos afirmam que Tituba foi torturada e só por isso confessou que tinha feito um pacto com o demônio. Depois disso, tanto Tituba quanto as outras mulheres que tinham sido acusadas e se declararam inocentes foram presas. Todas as acusações e a confissão de Tituba deixaram a população enfurecida, o que gerou um tipo de histeria coletiva. Com isso, acusações sem pé e nem cabeça começaram a surgir. Pessoas começaram a inventar histórias e até uma criança de 4 anos foi presa durante o julgamento das bruxas de Salem.
Só para vocês terem uma ideia do tamanho do caos gerado na colônia, nem mesmo um ministro da igreja se safou da forca. Ele foi acusado de ser o líder das bruxas e de enfeitiçar soldados em uma batalha perdida contra os índios, e por causa disso, ele foi parar na forca. Durante mais ou menos um ano, o medo tinha tomado conta da colônia. Nesse período, cerca de 30 pessoas foram condenadas e executadas. A maior parte delas, mulheres. A loucura parecia ter tomado conta dos habitantes da colônia. Mas quando os fanáticos começaram a acusar a elite local, aí as autoridades resolveram intervir nos absurdos que estavam acontecendo na pequena cidade. Nesse caso, a mulher de William Phips, governador de Massachusetts, e o pastor Samuel Willard, presidente do Harvard College, foram acusados e, para as autoridades, alguma coisa havia de errado naquele lugar. Em outubro de 1692, os enforcamentos e julgamentos começaram a receber duras críticas, inclusive do presidente da Universidade de Harvard, que escreveu o seguinte: é melhor que 10 bruxas suspeitas escapem do que uma pessoa inocente seja condenada. Thomas Breitel, um intelectual da região, escreveu sobre tudo o que estava acontecendo e criticando os prejuízos que o fanatismo religioso estava causando. Em um trecho, ele escreveu o seguinte: temo que os anos não apagarão essa desgraça, essa nódoa que essas coisas lançaram sobre nossa terra. O governador William Phips então resolveu colocar um fim no julgamento das bruxas de Salem. Depois disso, muitas pessoas admitiram que estavam erradas e assumiram a culpa publicamente. Os anos se passaram e em 1702, os nomes das pessoas que foram julgadas foram limpos. Os herdeiros das pessoas que foram executadas foram recompensados financeiramente. Mas o mais curioso disso tudo é que, mesmo sabendo do erro, o estado de Massachusetts só pediu desculpas formalmente pelo ocorrido no ano de 1957. O julgamento das bruxas de Salem ficou conhecido como uma das sessões de tribunal mais bizarras que já aconteceram nos Estados Unidos. Hoje em dia, a cidade de Salem é conhecida como a Cidade das Bruxas e existe no local um Museu das Bruxas, onde são expostos documentos e objetos da época da caça e do assassinato das pessoas que supostamente eram bruxas. Mas afinal, o que aconteceu nessa cidade? Será que tudo isso foi apenas uma histeria coletiva ou realmente havia algum tipo de bruxaria acontecendo na região? Bom, existem algumas possíveis explicações para esse evento. Muitos pesquisadores e historiadores afirmam que o evento foi um caso de histeria coletiva em massa, mas especialistas afirmam que, na verdade, os sintomas das crianças doentes estavam relacionados a um fungo alucinógeno encontrado no centeio e no trigo. Esse fungo, chamado de Claviceps purpurea, pode causar ergotismo, uma condição gangrenosa que inclui a deterioração dos membros e extremidades do corpo e que pode trazer sintomas como depressão, confusão mental, hipertensão, bradicardia, vasoespasmos, podendo também levar ao coma e inclusive à morte. Por mais louco que isso possa parecer, a cravagem, como o fungo é chamado popularmente, é um dos ingredientes usados para sintetizar o alucinógeno chamado LSD. Um fato que apoia essa hipótese foi o de que a região teve um verão tempestuoso bem na época que começou a caça às bruxas, criando um ambiente ideal para o surgimento do fungo. Em 1963, uma seca atingiu a cidade de Salem, o que pode ter acabado com os fungos e com a caça às bruxas, ao menos naquele local. Bom, não podemos negar que a caça às bruxas foi um grande exemplo do que o fanatismo religioso pode fazer. Na época, vários livros falando sobre bruxaria foram escritos. O mais notável deles foi o Malleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas,
publicado em 1486 e escrito pelo inquisidor alemão Heinrich Kramer, e supostamente auxiliado pelo monge Jacob Springer. O livro era praticamente um guia para auxiliar magistrados a identificarem bruxas e as condenarem. Depois de muitas pessoas serem acusadas, julgadas e mortas, a caça às bruxas começou a desaparecer gradualmente. Com os intelectuais da época influenciados pelos ideais humanistas, surgiram manifestações contra os julgamentos. Os últimos julgamentos de bruxas que se tem notícias aconteceram no início do século XVIII. Em 1735, por exemplo, a Grã-Bretanha aprovou a lei de bruxaria que deixava de considerar a bruxaria como crime, punindo apenas a prática de charlatanismo como criminosa, porém, com penas mais leves. Mais de 2 séculos depois, o julgamento das bruxas de Salem serviu de inspiração para Arthur Miller, que em 1953 escreveu a peça teatral The Crucible, traduzido para nós como As Bruxas de Salem. A peça faz várias analogias entre o governo americano na época da Guerra Fria com os tormentos sofridos pelos injustamente acusados de Salem. O termo caça às bruxas comunistas foi usado na década de 1950, quando o senador de Wisconsin, Joseph Raymond McCarthy, acusou, julgou e executou, sem provas, diversas pessoas por suposta ligação com o comunismo. Pois bem, meus amigos, esse foi mais um vídeo Fatos Apresenta. Desta vez mostrando com detalhes tudo o que aconteceu no trágico caso das bruxas de Salem. Mas e você? Conhecia essa história? Sabia de cada detalhe sobre a história das supostas bruxas? Por hoje eu vou ficando por aqui, mas com certeza eu te encontro no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço para todos vocês.